Glória a Deus. Está? Glória a Deus. Aleluia. Por direção de Deus, vamos começar uma série de prédicas. Bendiciones. Glória a Deus. A respeito de sanidade. Vale? Vamos começar, vamos intercalando, pero Deus está dando uma direção, ¿sí? Para estarmos trabalhando, passando a la igreja, palavra de Deus que vem direto à sanidade. ¿Sí? Então, que Deus pueda nos ajudar em nome de Jesucristo. Glórias a Deus. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vou ler do versículo 14 ao versículo 21. Hechos, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor, a respeito do primeiro discurso de Pedro. Então Pedro, poniendo-se em pé com os 11, alçou a voz e les habló dizendo: varones judíos e todos os que habitais em Jerusalém, esto sea notório e oí mis palavras, porque esto não estão ébrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por lo profeta Joel, que diz assim: e en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, e vuestros hijos e vuestras hijas profetizarão, vuestros jóvenes verão visiones e vuestros ancianos sonharão sueños, e de certo sobre mis servos e sobre mis servas em aqueles dias derramaré de mi espírito e profetizarão. E daré prodigios arriba en el cielo e señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todos aquellos que invocar el nombre del Señor será salvo. De versículo 17 al versículo 21, de versículo 17 ao versículo 21, em Hechos, Lucas está dizendo a respeito de Joel, capítulo 2, de versículo 28 a versículo 32. Senhor Deus, Padre Santíssimo, Deus de poder, toda honra e glórias para ti, Senhor. Eu quero estar muito pequeno agora, Senhor, porque quero ver tu palavra, quero escuchar de tu palavra. Úsa-me, Senhor Deus, úsa-me, Padre Santo, como instrumento tuyo, Senhor, para que todos nós podemos, Senhor Deus, gozar de tu palavra, de tu presença. Que tu Espírito Santo tenha liberdade nesta igreja, ó Padre Santíssimo Deus. Ó Senhor Deus, trabalhe em nossas vidas, que podamos escuchar, que podamos aprender, que podamos seguir a ti, Senhor Deus, em obediência, Padre. Aproveitar, Senhor Deus, de tus ensinos, Senhor, para ser uma grande obra, Padre Santíssimo Deus. Trabalhe em nossas vidas e já te damos graças por todo. Em nome de Jesucristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vemos aqui em Hechos, Pedro em seu primeiro discurso, quando Pedro está falando aí a la multitud, já 3,000 pessoas ali escutando Pedro, e Pedro ali falando a respeito de lo que estava passando. O que estava passando? Estava passando o Pentecostés. O que estava passando era o mover do Espírito Santo. Agora não estava mais o Espírito Santo só com um profeta, ou com um sacerdote, ou com um homem de Deus ali que estava em missão. Não, agora o Espírito Santo estava com todos.
todos aqueles que aceitavam Jesucristo como Senhor e Salvador, que pediam perdão por seus pecados e que estavam ali em obediência ao Senhor. Então, quando Pedro começou a predicar, que aquelas pessoas começaram a ver ali aquele mover, pessoas falando em línguas ali, e Pedro começa ali o discurso, 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Está aqui, em próprio capítulo 2, de versículo 41 a 42. Mira o que diz. Assim que os que receberam sua palavra foram bautizados. E se añadiram aquele dia como 3.000 pessoas. E perseveraram em la doutrina de los apóstolos, em la comunhão uns com os outros, e em partimento del pão, e em las orações. Oh, glória, aleluia, Deus de poder. Mira o que Deus está dizendo aqui, através da informação de Lucas aqui a nós. Aquelas 3.000 pessoas foram bautizadas. Para ser bautizadas em aquele momento, teria que aceitar Jesucristo. Tinha que tomar uma decisão muito importante para a sua vida. Não foi só um aceitar, foi uma conversão. Porque sabemos o significado do batismo. O batismo não é só quando aceita, é aceitar Jesucristo como Senhor e Salvador e ter uma conversão para toda a vida. Então, essas pessoas foram bautizadas, ou seja, foram convertidas. Se entregaram a Deus de verdade. Se entregaram a Cristo de verdade. E quando se entregaram, escutaram a doutrina que veniam de los apóstolos. Estavam dispostos a escuchar, a aprender e a conhecer e a receber a palavra de Deus para suas vidas. E também ter a comunhão entre os hermanos, ter a comunhão entre a igreja. Que é a comunhão? É viver juntos, é estar em harmonia, estar em comunhão, estar em respeito, é estar bajo a vontade do Senhor dentro de uma igreja. E outro também, o partimento do pão. Que é o partimento do pão? É receber a Cristo, é ser parte de Cristo, é a hora que tem na Santa Cena, que é o símbolo, não, da representação que Cristo ha deixado como ordenança para nós. Eles estavam ali ao partir do pão, estavam ali para compartilhar e partir do pão. E também estavam nas orações, estavam orando, estavam buscando, estavam falando com o Senhor, estavam em contato com o Senhor. A igreja, 1, 2, no, 3, no, toda a igreja, os 3.000 estavam ali em oração buscando do Senhor. E isto é muito interessante, muito importante. Que isto tem que ver, todo isso tem que ver com sanidade, tem que ver porque Jesus nos ensinou a obedecer. Jesus nos ensinou a fazer sua vontade. Pero antes, para poder entender o que Deus quer com cada um de nós, vamos ver uma coisa muito importante que vem por parte de Deus. Está em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que diz aqui? Diz assim: e ele mesmo Deus de paz o santifique por completo, e todo vuestro ser, espírito, alma e corpo seja guardado irrepreensível para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Ou seja, Pablo está dizendo a Tessalônicas que o espírito, o alma e o corpo, as três partes que compõem, que somos dotados, essas três partes, ¿sí? Que esteja guardado inteiro, sem repreensão para a venida de Jesus. Ou seja, devemos estar sanos, devemos estar totalmente nosso espírito, alma e corpo, totalmente na vontade do Senhor. Sempre quando vamos falar, nós escutamos aí falar corpo, alma e espírito. Pero a verdade é espírito, porque que somos? Somos espírito.
E não podemos estar presos em la carne. Somos espírito. Então, primeiro o espírito, depois a alma. Somos dotados de alma, onde vem o conhecimento, vem o psique, vem nossas emoções a través da alma. E depois o corpo, que é o que faz com que nós podemos estar, nos mover, nos alimentar e estar aqui nesta terra. Todo esto, espírito, alma e corpo, há que estar em comunhão. Todo esto hay que estar dentro de la voluntad del Señor. Porque el espíritu para estar sano, hay que ter aceitado Jesucristo como Señor y Salvador. Hay que tener una entrega verdadera al Señor. Porque quando se tem uma entrega verdadeira para o Senhor Jesucristo, então temos um espírito sano. Porque nada vai nos faltar, porque confiamos totalmente em El Senhor. O Espírito está sano. Já aceitamos Jesucristo como Senhor e Salvador. Pedimos perdão de nossos pecados. E nos arrependemos verdadeiramente de nossos pecados. Ou seja, o Espírito está sano, já está preparado. Agora, aí a alma. A alma há que preparar. Nosso intelecto, sim, nossas emoções há que preparar. Porque acostumamos a falar de Deus, pero quando vamos pensar, entramos em desespero. Porque o alma que está em meio está mais propícia a estar do lado do corpo do que do lado do espírito. Quando a alma está pensando, quando estamos pensando, quando temos que tomar uma decisão, estamos mais para o corpo do que para o espírito. E quando estamos para o corpo, não vemos Deus trabalhar. Quando estamos em la carne, não vemos a ação de Deus em nossas vidas. Entramos em desespero. Falhamos em la presença do Senhor. Cometemos pecados por não estar em la vontade do Senhor, por não caminhar em fé. Então, temos uma alma que está enferma. Uma alma que necessita ser tratada. Uma alma que necessita estar na presença do Senhor. E depois há o corpo. Há corpo que só o médico, não? O médico vai ali e trata e se recupera com facilidade ou não, mas se recupera. Há situação que só o médico não é suficiente. Necessita de um verdadeiro milagre. Claro que o milagre de Deus também está nas mãos do médico. Porque o médico muitas vezes pode chegar a ponto de não saber como tratar, mas toma uma decisão vinda por parte de Deus, mesmo ele não está na presença do Senhor, não aceitar Jesucristo como Senhor e Salvador, mas Deus usa ele para que podamos ser recuperados, ser sanados de uma enfermidade. Pero há milagros que não vão por médicos, como foi a mulher do fluxo de sangue, que passou anos e anos e anos indo ao médico, buscando o médico e nada de sanar. Por quê? Porque havia algo em especial daquela mulher. Deus necessitava que aquela mulher ia atrás de Jesus para que, sendo sanada, muitos ali puderam ser salvos, muitos ali puderam ver os milagres, muitos ali puderam ver que se cumpriam as profecias que estavam em Isaías. Então, há que entender. E se entramos em desespero, é porque a alma falha. Há um problema na alma. A alma não está sana. A mente não está sana. O psíquico não está sano. Então, devemos ver o que estamos fazendo, saber confiar em el Senhor, porque se o espírito está sano, a alma tem que estar sana. E se a alma está sana, o corpo tem que estar sano. Então, como vamos tratar, como vamos resolver, como vamos ver milagros de Deus em nossas vidas? Isto é o que vai tratar nossas prédicas de aqui por diante. Tratar de milagros de Deus, no que trata a respeito de sanidade. Porque, eu já escutei a prédica, eu já vi muitas prédicas. Já sei que é através da fé. Sim, mas como usar esta fé? Como fazer com que a fé entre em ação?
como fazer com que a fé esteja em desplazamento, para que tu puedas lograr de la sanidade que Deus tem para tu vida. É isto lo que vamos ver. Vemos aqui no Antigo Testamento, Jó, que foi aí sanado, que havia ali, que estava com úlceras, não? Naamã também, um homem que não tinha Deus como Senhor e Salvador, pero através de milagros conseguiu se entregar ao Senhor. Vemos também Ezequias, vemos Saulo, quando Saulo ali aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que quando foi quitado as escamas de seus olhos, as escamas eram a enfermidade, as escamas eram o que impedia Pablo de ver, de fazer a obra, de seguir fazendo o que tinha que fazer, e então Saulo foi sanado, foi quitado ali as escamas de seus olhos. Vemos também o mendigo em el templo, el que estava ali, que era um cojo, não? Que tinha um problema de parálise nas pernas, homens também e mulheres de Deus que foram sanados só com a sombra de Pedro. Que são estas pessoas? Pessoas que Deus tem um propósito. Pessoas que Deus tem algo para que outros possam ser bendecidos através de lo que viene por parte de Deus. Agora, a pergunta, lo que tenho que fazer a toda a igreja, para que pueda pensar, não que responda para mim, pero para que pueda pensar, como é que está tu vida? Como que está tu vida quando se entra em uma enfermidade? Quando está com um problema que tem que resolver? Como que tu vas resolver? Se esta situação não se resolve um dia, e se não se resolve em 5 dias, e tampouco em um mês, que haces? Entra em desespero? Deja de crer em el Senhor? Ou se mantém firme com el Senhor, mesmo com esta enfermidade? ¿Por que estou dizendo isto? Porque a mulher de flujo de sangue teve que esperar anos. A mulher de flujo de sangue não foi de um dia para o outro que o milagro aconteceu. Tive que esperar o quê? A mano de Deus sendo actuada ali nela, em momento exato que necessitava. Então, se somos servos de Deus, temos que estar preparados para receber as bendições quando Deus tem preparado dentro de seu tempo. Que é o tempo de Deus? O kairos de Deus. Então, não é o tempo crono, não é a hora que queremos. Não é a hora que Senhor, prepara para amanhã. Vou orar hoje, amanhã tenho que estar sarado. Ei, espera, os milagres não são assim. Nós não podemos determinar a Deus que hora tem que ser o milagre. Não podemos determinar a Deus que hora que quer ser bendecido. Temos que saber que há a vontade do Senhor para todas as coisas. E qual é a vontade do Senhor? Quando é que Deus quer operar este milagre? Então, se isto é, o cristiano tem que estar atento para isto, para não perder as bendições. Porque se penso que os milagres têm que chegar hoje, e o milagre não é para hoje, vou perder minhas bendições. Por quê? Vou começar a murmurar, vou começar a falar coisas que desagradam ao Senhor. Então, devemos estar preparados para receber as bendições na hora que Deus está preparado para te bendecir. Pode levantar aqui um profeta, pode levantar aqui o nome de Deus e chegar aqui e te dizer que tu estás sanado. Receba em nome de Jesus. Receba. Por quê? Porque se o profeta ha dicho isto, sim, é porque em cielo já está firmado. E se o cielo já está firmado, então te preparas de que na hora de Deus, o milagre vai acontecer em tu vida. Há que saber entender isto. Vamos ver aqui, entender mais uma coisa. Para entender o processo do milagre, o processo da sanidade. Amados, o cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça. Então, se todo é conforme sua vontade, Ele sabe a hora, Ele sabe como tem que ser o milagre. O milagre pode passar aqui. De repente, uma oração, ou põe a mão na cabeça, um milagre acontece, a pessoa já sai daqui sanada. De outras vezes, a pessoa vai a um médico, a um doutor, e de repente, o doutor consegue descobrir
la medicina exata que va a te sanar y te sana. Pero hasta entonces esto no pasaba. Hasta entonces era un tratamiento, hasta entonces era una medicina, hasta entonces era tentativas para quitar la enfermedad. Pero quando va, orou e chegou o doutor encontrou a medicina correta e tu toma aquela medicina e estás sanado. Deus tem várias maneiras de trabalhar. Deus tem várias maneiras de operar milagros e sanidade. Jesucristo mesmo operou milagres de várias maneiras. Hasta com barro, puso el barro, no cuspió en el barro e puso en la mano del ciego, puso en la cara del ciego, en los ojos del ciego, e pediu para lavar. E quando foi, aún não estava suficiente, tuvo que ir lavar de nuevo para quitar todo lo que estava impedindo su visión. Ou seja, Jesús tem várias maneiras de trabalhar. E nós estamos aqui para hacer lo que hace Jesús. Estamos aqui para hacer exatamente lo que hace Jesús. Mira lo que está em Juan capítulo 14, 12. Vê que interessante, Juan 14, 12. Diz assim: de certo os digo, el que em mim crê las obras que eu hago, ele las hará também, e aún maiores hará, porque eu vou ao Padre. Amados, Jesucristo está dizendo aqui que a obra que ele faz, nós podemos fazer por el Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesucristo se pode fazer milagres. Então, o milagre não era só para 2000 anos atrás. O milagre é para o dia de hoje também. O problema é que falta fé. O problema é que falta fé. De certo os digo, el que em mim crê. Ora, a pessoa quer determinar, não, ou profetizar o milagre. Ou a pessoa que está enferma vai para receber o milagre, a sanidade, pero não tem fé. Vai dizer, não, se for aquele irmão, va bem, aquele eu recebo, eu sei que vou ser sanado. Agora eu não creio que vou ser sanado. É em nome de Jesucristo. Cuidado. Cuidado para não perder suas bendições. Cuidado para não perder sua sanidade. Se Deus pode usar um médico pecador para receitar uma medicina e te sanar, pode levantar um pecador e profetizar que tu vas ser sanado e tu pode ser sanado naquela hora. Cuidado. Porque não é o homem que está ali, ou a mulher que está ali, pecador ou não, que vai operar o milagre. Quem opera o milagre é o Espírito Santo de Deus. Cuidado! Cuidado! Às vezes vemos pessoas perdendo as bendições porque diz, não, quem está orando por mim, eu não creio que tenha fé suficiente. Quem tem que ter fé és tu. Tu que tens que ter fé. Eu não estou preocupado. Se me diz que é algo de Deus, eu digo amém. Eu recebo em nome de Jesus. Tu estás sendo sanado do coração. Eu recebo em nome de Jesus. Eu estou sendo sanado em nome de Jesucristo, a quem eu sigo. Então, eu creio que vou ser sanado. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque Deus levanta quem Ele quer. Acuérdate de Naamán. Naamán era um grande guerreiro, um general de guerra, e ganhava as lutas contra o próprio povo de Israel. Não que ganhava a luta com Babilônia, que ganhava a luta lá com outras nações, não, ganhava a luta ali contra o povo de Israel. Deus faz da maneira que quer. Deus trabalha da maneira que Ele quer. Então, cuidado. Cuidado para não perder as bendições. Outra coisa importante. Há tratamentos, há maneiras de ser tratadas através de terapia, não só o médico. Há maneira natural também de ser tratado. Vai ali, toma
um té, alguma coisa assim, e ser tratado. Também há momentos de fazer cirurgias. Pode ser uma cirurgia, vai dizer, não vou fazer uma cirurgia porque não é o que Deus quer. Bueno, se não é o que Deus quer, amém. Agora, cuidado para não perder as bendições do Senhor. Se Deus está dizendo para ser, vai ser a cirurgia. Agora, uma coisa importante o que estamos dizendo, que está em Isaías. Isaías? Sim. Não. Está em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 57 a 58. Mateus capítulo 13, 57 a 58. Diz assim: E se escandalizavam dele. Pero Jesus les dijo: Não há profeta sem honra, senão em sua própria terra, em sua casa. E não hizo ali muitos milagros a causa da incredulidade de ellos. Não é porque ele não pode fazer milagros. O problema é que as pessoas não estavam dispostas a receber o milagre do próprio Jesus. E quantas pessoas estavam ali em tanque, sim, esperando ali milagros, e um ali que esperando a água que se movera, que o anjo movia a água, e que iam ali, todos se tiravam para poder ser sanados. Jesucristo foi atrás só de um para sanar. E os demais não tinham fé. Tinham fé em ángeles e não em Jesus. Não estavam preparados, estavam delante do Senhor Jesus e não estavam preparados para escutar e receber os milagres que vinham direto do Senhor Jesus. Somos discípulos. Discípulos são pessoas que servem, são pessoas que obedecem ao Senhor Jesus. Temos que ser obedientes ao Senhor para receber o que vem por parte de Ele. A fé é coisas que não estão delante de nós. Tu puedes ter aí um tumor, mas se Deus está dizendo que Ele está sanando este tumor, creia. Há que crer. Se tem aí uma enfermidade nos olhos, na cabeça, ou algum parte, articulação, não importa. Se Deus está dizendo que está te sanando, Ele está te sanando. Deus tem algo para ser na vida de aquele que crê. Ele não vai ser nada em aquele que não crê. E aquele que não crê vai continuar tratando com o médico, porque não crê. Mas aquele que crê tem mais uma opção. A opção de ser sanado, de repente, dentro de tu própria casa, ou no trabalho, ou no caminho do trabalho, no caminho da igreja, ou dentro da própria igreja. Temos que ativar nossa fé. Jesucristo espera que nós ativemos nossa fé. Porque sem fé não podemos fazer nada. Sem fé nem predicar podemos. Para predicar o evangelho há que ter fé. Para ser sanado há que ter fé. Há que se alimentar, amados, da palavra. Se alimentar do que Deus tem para cada um de nós. E outra coisa importante que muitos deixam passar, que está em Marcos, capítulo 16, de versículo 15 e 18. Um versículo tão conhecido, que trata da grande comissão. Marcos 16, versículo 15 a 18. Diz assim: E les dijo: Ide por todo o mundo, na grande comissão, e predicar o evangelho a toda criatura. Está tudo muito bem. El que cree e for bautizado será salvo, mas el que não cree será condenado. E estes señales seguirão os que creem. Em mi nome echarão fora demônios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Oh, glória! Oh, glória! Ei, esta es ordenanza. Esto es ordenanza. Ordenanza para el pastor, no para todo aquel que cree. Obedecer a Deus é todo para aqueles que creem em Senhor. Milagros é para aquele que crê, porque aquele que não crê, o que passa? No, aún la ciencia no tiene la respuesta. Aún la ciencia no descubriu lo que es este fenômeno. Claro que não vai descobrir, e nunca vai descobrir, porque é milagro, e milagro não se explica. Não há explicação para milagros de Deus. Há que entender, para estar fazendo aquilo que Deus manda, aquilo que Deus nos ensina. E agora a pergunta, como curar os enfermos? Como caminhar em el sobrenatural de Deus? E como ser lleno do Espírito Santo? Estou falando de poder de Deus. Estou falando de fé. Como? Como curar? Como sanar? Como libertar? Como deixar livre uma pessoa? Como usar o poder de Deus a favor de los necessitados? A resposta a esta pergunta é obedecer com fé. Obedecer com fé. Deus nos chama para ser lleno do Espírito Santo. Pero nem todos querem ser llenos do Espírito Santo. Acuérdate de lo que estávamos dizendo. Temos um Espírito. Somos Espírito. E somos dotados de alma, de mente. Pero também temos este corpo. Habitamos en este corpo. Pero para que todo esto funcione bien, para que todo esto funcione en sanidad, funcione bien, hay que tener Cristo, hay que vivir Cristo, hay que obedecer las Escrituras, hay que caminar con el Señor y empezar a ver los milagros de Dios. Amados, ¿sabe cómo se ve los milagros de Dios? Cuando empieza a dejar las cosas de la materia. Cuando el cuerpo no tiene más dominio sobre el espíritu. Porque quando o corpo tem o domínio sobre o espírito, não se pode fazer nada. Não vai ter milagro, não vai haver milagro. Porque não é assim que opera milagros. Jesucristo não operava milagros em Nazaré. Foram poucos os milagros que ele operava em Nazaré, porque as pessoas não creiam. Então, se querem crer, se querem ver milagros em vossas vidas, empieza a ver por el Espírito. Empieza a ver por el Espírito, porque tu essência é o Espírito, porque através do Espírito tu consegues sanar tu alma. E se sana tu alma, tu corpo será sanado. Amém? Receba isso do Senhor, porque a partir de agora vamos começar a ver milagros, vamos começar a ver transformações, vamos começar a ver sanidade. Pessoas com câncer vão ser sanadas, pessoas com problemas aí que não podem caminhar vão ser sanadas em nome de Jesus Cristo. Problemas de coração vão ser sanadas em nome de Jesus Cristo, porque é a vontade do Senhor, é a ordenança do Senhor. E aqui, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. E neste lugar, para a glória e honra do Senhor. E neste lugar vamos ver vitória, vamos ver sanidade, vamos ver transformação. Vamos ver pessoas aqui dando testemunho, apresentando o laudo médico, dizendo que não tem mais nada. Para a glória e honra do nome do Senhor. E este é para aquele que crê. Glória! Este é para aquele que crê.
é para aquele que crê. Esta é a ordenança do Senhor. Eu creio, tu crês? Oh, glória, eu creio, tu crês? Amém! Glória a Deus.